Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Pela primeira vez na história, o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, em conjunto com a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, nós elaboramos uma lista tríplice, sim, para nós, delegados de polícia. Quem mais poderia conhecer quem irá nos dirigir? Então, elaboramos uma lista tríplice para que os próprios pares escolhessem, dentre os delegados elegíveis, os classes especiais, o mais apto por sua história, por sua carreira na Polícia Civil, pelo seu reconhecimento pelos próprios pares. E acreditamos que o governador eleito Dória, se ele realmente quer exercer a democracia no seu sentido amplo e não restrito, ele deve sim escutar os delegados de polícia. E temos aqui o privilégio de ter o primeiro colocado da lista tríplice, Dr. Domingos. O segundo colocado foi o Dr. Mestrinho, eu ainda não encontrei, mas eu sei que ele virá. E o Dr. Nakamura foi o terceiro colocado, ou seja, legitima aqueles que foram eleitos pelos próprios pares, também aqui, num fórum, que já estão há muitos anos na carreira, em um fórum de polícia judiciária, discutindo polícia judiciária e mostrando aqui o interesse. Apesar de assoberbados de grandes demandas, estão aqui escutando e aprendendo mais um pouco, porque a vida é um eterno aprendizado. Então, parabéns, foi realmente uma aula. Passo a palavra para o Dr. Garuti. Bom dia a todos. Bom, eu queria passar algumas impressões minhas. Não sei se vocês perceberam, mas essa primeira apresentação, que foi ideal para o início de um simpósio que a gente pretende falar mais da inteligência e de tecnologias, mas como o Dr. Sobral colocou, o pressuposto tem que estar bem firme. E eu não sei se vocês perceberam, o Dr. Rafael falou sobre o delegado de polícia como primeiro garantidor dos direitos do cidadão. Então, numa perspectiva da polícia judiciária com relação ao cidadão, com relação ao social, o Dr. Sobral falou da perspectiva da polícia judiciária com relação ao poder. E eu fiquei aqui pensando com os meus botões que é isso mesmo. O delegado de polícia, a polícia judiciária, especificamente o delegado de polícia, ele trabalha como esse equilibrista que tem que garantir o direito do cidadão, tem que garantir o direito do Estado, tem que brigar com o Estado para que o direito do cidadão possa ser garantido de forma eficiente e eficaz. Então ele está equilibrando diversos direitos, diversos poderes, e por isso tem que ter muita responsabilidade. Já chegou perguntas? Eu faço uma pergunta e você faz outra. Tá bem. Então, Doutor Rafael, vamos lá. Qual a sua opinião de dar mais eficácia à investigação policial, transformando a polícia em carreira única, tal qual o Ministério Público e o Poder Judiciário? Novamente, eu reforço aqui meus cumprimentos. Deixa eu só confirmar. Sua opinião é dar mais eficácia à investigação, transformando a polícia em carreira única. Bom, eu gostaria só de, primeiro, que o Ministério Público e o Poder Judiciário não são carreiras únicas, né? Existe o representante do Ministério Público, que são os promotores e procuradores, né, no âmbito da União, Procurador da República, e promotores de justiça no âmbito estadual. E no Poder Judiciário, com mais razão, juiz de direito e desembargadores. Então, se foi a pergunta no sentido da PEC, chamada carreira única, né, para alguns trem da alegria, eu sou veementemente contra, porque me parece que uma das grandes qualidades da nossa legislação é justamente exigir o concurso público, né? Concurso público com formação em direito para delegado de polícia, porque, como eu mencionei aqui, todos os países do mundo, o presidente da investigação é formado em direito, e tem que ser formado em direito para que o produto da investigação tenha qualidade no judiciário, né? Então, se foi essa a pergunta em relação à PEC da carreira única, eu sou teoricamente e pragmaticamente contra, tá? Pessoalmente, e acompanho o entendimento nesse sentido. Não sei se foi essa pergunta, mas o complemento dela, tal qual o Ministério Público e o Poder Judiciário, me pareceu um pouco equivocado, se foi nesse sentido. Mas agradeço a pergunta, uma oportunidade para expor aqui meu ponto de vista. Dr. Sobral,
em termos práticos, como a definição do delegado-geral de polícia por meio de uma lista tríplice pode colaborar efetivamente para a melhora da eficiência e eficácia da Polícia Judiciária? Eu sou um entusiasta da indicação do chefe da instituição por meio de um processo de lista tríplice. A lista tríplice não é somente uma eleição, não se pega e se vota, há um processo de validação, há um processo de avaliação, há um processo de escolha que funcionou muito bem no Ministério Público, vem funcionando muito bem na Defensoria Pública, eu tenho certeza que vai funcionar muito bem nas polícias judiciárias, porque permite aos membros da instituição, aos integrantes da instituição, que conhecem a instituição, avaliar as propostas, os projetos e as perspectivas apresentadas pelos aqueles que têm interesse e disposição a assumir a função de chefe da instituição Polícia Civil ou Polícia Federal. Então, o processo transparente de discussão das ideias, discussão do passado, discussão das propostas para o futuro, só tem a agregar num processo que hoje ele se dá na escuridão, se dá nas discussões que nós não temos acesso e nós não temos a oportunidade de dialogar e discutir. Então, não tenho sombra de dúvida que a indicação a partir de um processo de lista tríplice permite à instituição conhecer, discutir, avaliar e validar as propostas e projetos daqueles que se propõem a assumir a sua direção. E faço aqui um parênteses, registrar a presença do nosso colega delegado Marcelo Freitas, que foi integrante da nossa lista tríplice, um dos escolhidos para a última eleição que nós fizemos na lista tríplice, doutor Marcelo. É um prazer reencontrar, obrigado pelo prestígio da sua presença. Então, não tenho dúvida alguma que a indicação lista tríplice é trazer eficiência, eficácia, transparência e mais comprometimento do indicado com a instituição, não do indicado com o político que o indicou. Então, romper esse cordão umbilical, ele é fundamental nessa perspectiva de fortalecimento institucional, de autonomia que a instituição busca, que a sociedade assim deseja da Polícia Federal, da Polícia Estadual Civil. Bom, não havendo outras perguntas, eu vou fazer mais uma minha mesmo, porque nós vamos debater muita tecnologia. E nós, como disse o patrocinador do nosso evento no painel anterior, cada vez mais nós utilizamos a tecnologia utiliza de nós, né? Então a gente disponibiliza muitas vezes nossos dados pessoais em diversos segmentos digitais e agora estamos querendo, como Polícia Judiciária, saber fazer uso melhor desses segmentos digitais para as investigações. E a massa de dados personalíssimos que está nestes segmentos digitais é impressionante. Você devassa a vida de uma pessoa pelo digital. Então, doutor Rafael, a pergunta é a seguinte: nesse contexto de meios digitais, de devassa até de personalidades digitais, no que é importante o presidente de uma investigação ser formado em direito? Excelente pergunta, né? Obrigado. Bom, acima de tudo, porque nós temos uma série de garantias processuais penais que precisam ser preservadas para a investigação ter validade, ser prestável na justiça criminal. Então, como o senhor pontuou muito bem, hoje, já foi falado aqui, o celular e outros equipamentos eletrônicos, mas o celular, com certeza, ele faz parte da vida de uma maneira muito contundente. E o acesso aos dados armazenados é um dos grandes temas discutidos hoje, né? Inclusive foi reconhecido por repercussão geral no STF, o acesso direto ou por ordem judicial. Isso está aguardando essa decisão, que vai ser um impacto gigantesco na atividade de polícia judiciária e para o que a gente está discutindo aqui. Mas, acima de tudo, para que todas as medidas adotadas na investigação, elas tenham o respaldo de quem conhece o direito, de quem sabe
o que é o desdobramento dele na justiça e não fazer de qualquer maneira, senão você não precisaria de um profissional para isso. Qualquer pessoa com vontade de investigar, qualquer curioso iria ficar fuçando a vida e devassando a vida das pessoas. Então, acho que, acima de tudo, para preservar essas garantias de todos os envolvidos, repito, não só dos suspeitos, mas das vítimas e dos próprios policiais e todas as autoridades, e acho que, no fim das contas, para que nós tenhamos justiça no sentido mais claro da palavra, não para condenarmos inocentes, mas também para não absolvermos pessoas responsáveis por práticas criminosas. Acho que no frigir é isso. Ok. Pediria uma salva de palmas aos nossos integrantes deste painel. Nós gostaríamos de convidar ao palco a doutora Tânia Prado, mais uma vez, a diretora regional da DPF-SP e presidente do SINDPF-SP, para, como forma de agradecimento pela participação neste fórum, entregar uma homenagem aos participantes deste painel. Por favor. Primeiramente ao Dr. Rafael Francisco Marcondes de Moraes. Também ao Dr. Carlos Eduardo Miguel Sobral. E aos nossos moderadores, Raquel Galinatti e Edson Garucci. Mais uma vez, os nossos agradecimentos aos integrantes deste painel. Os senhores, faremos neste momento uma pausa para um pequeno coffee break de 15 minutos e gostaria de informar